Olá, gente, tudo bem? Me chamo Tainá e hoje vim falar algo que Deus colocou no meu coração, uma passagem. Antes de começar, eu queria fazer uma oração bem rapidinha, só para o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Vamos fazer uma oração então? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, venha visitar, Senhor, essa vida, Pai. Essa pessoa, Pai, que tá vendo o vídeo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Pai, falar com o coração dela, Pai, assim como o Senhor falou com o meu, Deus. Espírito Santo, que não saia nada, Pai, que não for de Ti, Senhor. Que todas as palavras, Pai, que saem da minha boca, Pai, seja conforme a Tua vontade, seja conforme o Teu querer, Senhor, me conduz, Pai. Me faz lembrar, Pai, tudo aquilo que o Senhor me falou, Pai, tudo aquilo que o Senhor me colocou no meu coração, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, toma a direção, Pai. Toma, Senhor, a direção, Pai, desse vídeo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas sim as Tuas. Em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu quero falar hoje se encontra em João 4:23. Eu vou ler bem rapidinho, bem curtinho. Fala assim: Mas a hora vem mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A passagem está falando que a gente tem que adorar a Deus em espírito e verdade, e muitas vezes a gente não... como você pode pensar, como que faz? Como que adora a Deus em espírito e verdade? Vou falar algo sobre mim mesmo, usar esse exemplo. Eu lembro que faz uns 7 anos atrás, quando eu comecei buscar, né, Deus, buscar mais intimidade com Deus, eu lembro que eu tive minha menina ainda, né? É bem rápido, gente, só pra vocês entenderem, pra mim entrar na mensagem. E eu, sempre tive muito dificuldade com timidez ainda, né? Tô me soltando, mas eu era bem... Nossa, era demais. E sempre foi assim. Aí eu chegava na igreja, era uma igreja bem pequenininha, tinha umas 10 pessoas, bem pequenininha. E eu tinha muita vergonha, eu tinha vergonha de levantar a minha mão, de adorar. Eu morria de vergonha, nossa, eu morria de vergonha. Não que eu não tinha vergonha de Deus, eu tinha vergonha, sabe, do que as pessoas iam pensar. Eu pensava assim, nossa, o que fulano vai pensar? Sabe, bobeira. E eu não me soltava, eu não soltava. Daí chegou um dia eu falando com Deus, eu falei, Senhor, a partir de hoje acabou. A partir de hoje eu vou adorar o Senhor, não importa quem tá olhando, quem não tá olhando. A partir desse dia, destravou. Eu não queria saber quem tá do lado, quem tá do outro. Gente, eu tinha tanta vergonha, vocês não têm noção. Demorou não sei quantos dias pra me levantar a mão, sabe, tanta vergonha que eu tinha. E louvar, sabe assim, cantar, oferecer o meu louvor, o meu culto a Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? E depois desse dia que eu falei com o Senhor, que eu não ia mais me importar quem tava do lado do outro, que eu ia dar o meu culto para Deus, eu comecei a adorar, fechei o meu olho e não me importava quem tava do meu lado, sabe? E comecei ali na adoração. E eu vi que a minha intimidade com Deus, sabe assim, ela aumentou mais ainda. Eu comecei a ficar mais próxima de Deus, comecei a ouvir mais a voz de Deus depois desse dia. E essa igreja que eu ia antigamente era bem pequenininha, sabe? Ia pouca gente. A passagem fala que Deus, ele procura verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e verdade? Como tem sido o seu culto? Como tem sido o seu culto a Deus? Como você tem buscado o Senhor na sua casa, na sua igreja? Qual é o seu culto que você tem dado para Deus? O que você tem feito para o Senhor? Gente, desculpa por causa do barulho das crianças. Falei pra ficar quieto, mas é difícil. E muitas vezes a gente não tem feito o culto que Deus merece. Porque muitas vezes Deus não trabalha na nossa vida. Por que Deus não trabalha na vida de muitas pessoas? Por quê? É tudo um encaixe só, gente. Tem tudo a ver com essa passagem. Por que Deus não trabalha? Por que muita vida de muitas pessoas não muda? Por que não vai pra frente? Por que a intimidade... Muitas vezes a pessoa quer intimidade com Deus, quer os dons, mas não recebe. O porquê que não recebe? O porquê? Porque não buscam de verdade. Como que é buscar de verdade? Como que é adorar de verdade? Como que é? Gente, é igual... Eu já vi muitas pessoas falando, e é isso.
Sabe quando aquele pregador, você tá lá, o pregador fala assim, adore a Deus como se fosse o seu último culto. É isso, o seu último culto. É você e Deus ali, como se fosse a sua última chance de ser salvo, como se fosse seu último culto ali, entendeu? Sua última adoração que você tá entregando pra Deus. Assim que a gente tem que adorar a Deus, como se fosse o nosso último culto. E muitas vezes a gente vai na igreja e o que a gente faz pro Senhor? Como é o nosso culto para adoração para Deus? Como a gente busca Deus? A gente às vezes não tem coragem de levantar a mão. A gente não tem coragem de levantar a mão para adorar. É igual eu já fiz isso, gente. E sabe, a nossa vida não vai para frente, não evolui. Por quê? Por que tem a ver? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, ai, mas Deus, eu já vi pessoas falando, já vi até vídeo de pessoas falando, ai, Deus quer ser adorado, mas por que ele quer ser adorado? Ele não precisa da sua adoração. Grave isso. Ele não precisa da sua adoração. Deus, ele não quer que você adore porque eu preciso ser adorado. Não, não é isso. Ele quer ter intimidade contigo. Se o Senhor pede, se o Senhor fala na tua palavra que ele quer, tem várias passagens que falam, principalmente em Salmos, fala sobre adoração, sobre o louvor. O porquê que Deus fala sobre louvor? Por que Deus fala sobre adoração? Não que ele precisa, ele não precisa. Ao redor de Deus, a passagem fala, na Bíblia fala que ele tem anjos. Os anjos anjos e serafins estão rodeados ao redor dele, louvando e adorando 24 horas. Para que Deus queria a nossa adoração? Por quê? Você já se perguntou por que Deus precisa da sua adoração? Não é que ele precisa, ele não precisa. Por que Deus quer? Porque ele quer você, ele quer salvar você. É você que ele quer te restaurar. Porque se ele te deixar acomodado, se ele te deixar da forma que você tá, você não vai fazer para ele. Você vai ficar jogado no mundo, você vai ficar de qualquer maneira, e por isso que muitas vezes ele estreita nós. Ele aperta nós para que a gente possa se movimentar. Só mudar som comercial aqui, gente. E muitas vezes acontece isso. Deus, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa do nosso louvor. Só que Deus, ele não quer frieza. A Bíblia fala, ou você seja, ou é morno, ou é frio. O morno, ele vomita, ou é quente. Gente, o morno, ele vomita. Deus, ele vomita o morno, ele não quer o morno. Não seja morno, não seja frio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, busque. Se na igreja você não tem coragem de abrir a sua boca, se na igreja você não tem coragem de levantar a mão e dar o seu melhor culto ao Senhor, então como você é na sua casa? Se na casa do Senhor você não tem coragem de adorar. Muitas vezes Deus quer derramar unção, Deus quer derramar o poder dele, mas como? Se você não abre a porta do seu coração, como o Senhor, ele é delicado. Ele é amoroso, ele não invade, o inimigo que invade, que entra, ele é amoroso, ele bate na porta do nosso coração. Ele bate na porta para ver se ele pode entrar. E muitas vezes a gente fecha, fica olhando pro lado, pro outro. Quantas vezes quando eu era adolescente eu fiz isso? Ia na igreja, ficava olhando para as pessoas e não prestava atenção no culto. Quantas vezes eu fiz isso? Não tenho vergonha de falar não, gente. Quantas vezes quando eu era adolescente eu fazia isso? Hoje eu quero adorar o Senhor, não importa. Vamos dar o nosso melhor. Se na igreja a gente não tem coragem de adorar, de oferecer o nosso culto, não importa quem tá olhando, não importa se você vai chorar, se você vai gritar, se você vai se ajoelhar. Dá o seu culto pro Senhor. Deixa o Senhor mudar, deixa o Senhor trabalhar, porque por quanto a gente tá no culto adorando, fazendo a vontade dele, ele vai cuidando dos nossos, ele cuida dos nossos, ele livra o seu marido, o seu filho, seja quem for. Esquece o problema. Quando você chegar na casa do Senhor, esquece a dificuldade, esquece tudo e vai de encontros com o Senhor. Eu tenho certeza que ele vai te conduzir, ele vai mudar a sua história, a sua família. Começa a oferecer a Deus sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor quando a Bíblia diz sacrifício de louvor? Sabe aquele momento que você... Nossa, é gostoso você orar quando você ouve o Espírito Santo, quando você está ouvindo aquele louvor, você é renovado no seu lar mesmo, você fala, nossa, agora eu vou orar. E quando você não está ouvindo o Espírito Santo falar, e quando você está desanimada, está triste, quando a sua alma grita, ofereça sacrifício de louvor, ora sem vontade, adore sem vontade. Isso é oferecer sacrifício, Senhor, você vai no quarto, onde você quiser, você possa falar com Deus. Você coloca um louvor,
no seu lar, na sua casa. Senhor, o Senhor sabe que eu tô quebrada. O Senhor sabe que eu não tenho nem força, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu culto. Eu vou dar a minha adoração pro Senhor. Faça cultos em casa. Faça vigílias em casa. Comece no seu lar. Comece na sua casa, oferecendo louvores pro Senhor. Porque se você não consegue oferecer no culto um louvor para Deus, se no culto você não consegue adorar a Deus, fica olhando para o lado, para o outro, ou não consegue levantar a mão para adorar a Deus, então como que você faz no teu lar? Se na casa de Deus não abre a boca, como você consegue? Como o Senhor vai derramar as bênçãos, vai mudar a sua família? Ele quer derramar, Ele quer intimidade, mas você não abre a boca, você não fala, você não adora Ele, não que Ele precisa, porque Ele não precisa. O Senhor não precisa da sua adoração. Ele quer intimidade, Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar. Mas basta você abrir a sua boca e adorar. Ele está ali, esperando, aguardando. Mas muitas vezes a gente fica distraído. A gente fica distraído com distrações. A gente fecha o olho, fechou o olho, se conectou no mundo espiritual. Olho aberto é mundo carnal. Fecha o olho, adore, levanta a mão. Pula, faz o que o Espírito Santo te conduzir ali naquele momento. Mas não deixa de adorar Deus. Não deixa de buscar Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. O Senhor espera. Ele quer isso de nós. Por isso que a sua misericórdia se renova todo dia, gente. A gente nem merece. A gente é falho. A gente todo dia tem que buscar, todo dia pedir perdão, porque somos falhos. A gente não merece. Somos imerecedores. Não merecemos nada se não for a graça dele. Eu tô falando aqui pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, porque eu não mereço, eu sou falha. Se não for o amor dele por mim, a misericórdia, o que seria de mim? Eu nem mereço estar falando aqui. É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Reconheça que você é necessitado do Senhor. Reconheça que você, sabe, na hora do louvor, não conhece o louvor, não sabe como que canta aquele louvor. Adore o Senhor, cuida dos meus, cuida da minha família, faz a sua oração, acabou, não tem mais nada para falar. Adoro, tu és santo, tu és lindo, digno de adoração, adoro o Senhor. Abra sua boca, mas não fique calado, não se cale, não se cale. O Senhor, Ele quer, Ele precisa, Ele chama, não que Ele precise, porque Ele não precisa. Ele quer intimidade com você, mas você não tem coragem de adorá-lo. Você não tem coragem de buscar como era para buscar. A gente fica olhando para o lado, mas não adora. A gente não busca. Busca o Senhor. Busque o Senhor. Faça o seu culto para Ele na sua casa. Comece no seu lar. Senhor, não estou nem com vontade de orar, mas eu vou orar, Senhor. Eu não estou nem com vontade de buscar, mas eu vou buscar, Pai. Você vai ver como a sua intimidade com Deus vai aumentar. E fique ali. Joelha no seu quarto, no banheiro, aonde for. Fala, Senhor, eu não vou sair desse joelho por enquanto eu não sentir a tua presença, por enquanto o Senhor não falar comigo, por enquanto eu não sentir as tuas mãos, Pai, eu não vou sair, meu joelho não vai sair do chão. Faça um louvor para Deus, adore como se estivesse no culto. Você vai ver como vai ser diferente quando você for para a igreja, como o seu louvor, como a sua adoração vai ser diferente. Vamos buscar em casa, se encher em casa, para que no culto a gente possa assim, transbordar aquilo que a gente já recebeu em casa. Busque o Senhor. Busque. O Espírito Santo chama. Ele te chama todo dia. Ofereça a Ele sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Não é fácil. Não é fácil fazer as coisas para Deus. Não é fácil se entregar, mas a gente precisa. A gente precisa se entregar. A gente precisa fazer o ID dele. Eu sei, a gente é falho, mas precisamos sim consertar. Só o Senhor sabe como foi difícil gravar vídeo, porque pra mim também é uma batalha, gente. Não é fácil, é batalha principalmente espiritual. Não é fácil, mas a gente precisa buscar, precisa se entregar, precisa se humilhar mais pro Senhor. Abre seu coração para Jesus, que Ele possa fazer morada no seu coração. Abra seu coração, comece a orar, buscar, se santificar. Sabe, não vai no culto e volta por aí, não.
vai com todo o seu coração, com o seu coração aberto pro Senhor. Abra seu coração para Jesus. Abra seu coração para Ele fazer morada. Esquece, por mais que você saiu de um luto, de algo... Eu sei que uma das piores coisas pode ser o luto de algo ruim que aconteceu em casa. Quando você chegar no culto, esquece, sabe? Entrega o seu louvor, adoração para Ele. Se humilha, se rasga. Porque Ele quer intimidade, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas basta você abrir seu coração. Basta você abrir a sua boca. Porque falar que é cristão e ir na igreja, todo mundo faz, todo mundo vai. Faça o seu melhor pro Senhor. Busque a Deus. Busque, rasgue seu coração. Busque a Ele. Busque no seu lar. Convida seus filhos. Convida seu marido. Para buscar o Senhor. Abra seu coração para Ele. Para que Ele possa fazer morada no seu coração. Olha esse louvor. Olha que lindo. Presta atenção, gente. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Vai mais fundo pro Senhor. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tá vendo? É isso. É isso que a gente precisa. É como esse louvor disse. A gente precisa disso, da adoração, do louvor. É isso que a gente precisa. Se humilhar, buscar, descer a casa do oleiro. Por enquanto que a gente não descer a casa do oleiro, não vai ver a mudança. Por enquanto que a gente não descer a casa do oleiro, não vai ver mudança na nossa vida. Até quando a gente vai questionar, ficar questionando que vida de fulano, vida de cicrano melhora e a nossa não vai pra frente? A gente precisa adorar a Deus, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Nossa, Deus fala. O louvor toca muito em mim, gente. Olha como é lindo. Olha como é lindo. Tu tens sido tão bom. Ele tem sido tão bom para você. Quantos livramentos Ele tem te dado. Para os seus filhos, para sua família. Onde te respirar. Oh, Senhor, olha como é lindo. Tu tens sido tão bom pra mim. Olha o que Ele faz por você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele deixa os 99 lá e vai te encontrar. Tudo que a gente faz é pouco. Mesmo assim se entregou. Aleluia, Deus. Olha como é lindo o amor dele por nós. Sempre falo pro Senhor, Senhor. Eu sempre falo isso pra Deus. O que mais me chama atenção em Deus, o que mais me toca em Deus, é o amor dele. É o amor dele que Ele sente por nós. Toda vez que mesmo a gente às vezes é tão falho, é algo que me toca. Gente, desculpa. É quando eu começo a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, Ele me toca tanto que é difícil. Eu falo pro Senhor o que eu mais acho lindo. Eu sempre falo e sempre vou falar. É o amor dele por nós. O amor. O amor que tem coragem de dar o seu filho a favor daqueles que nem merecem. E se a gente não fosse, e se Ele não tivesse entregado o filho dele, onde estaremos hoje? Deixa eu pedir uma paradinha no vídeo, tô voltando. Então sempre falo pro Senhor, o que mais me toca, o que mais mexe comigo é o amor dele. Como pode, gente? Como pode? Ele ter entregado um único filho por amor a mim, por amor a você, que nem merecemos. Nem merecemos. Quantas vezes a gente questiona, murmura, reclama das coisas, todo dia Ele faz o sol se levantar pelo justo e pelo injusto.
Todo dia o Senhor faz o sol se levantar. A sua misericórdia se renova cada manhã. E o que a gente tem feito por Ele? O que a gente tem buscado por Ele? O que a gente tem feito pro Senhor? Qual é o seu melhor louvor que o Senhor tem dado? Você tem dado pro Senhor? Qual é a sua melhor adoração? Você tem falado com Deus, pelo menos em pensamento? Você tem buscado o Senhor? Você tem orado na sua casa? Busque o Senhor. Sabe, somos falhos, somos dependentes dele. É por isso, como eu falei no começo, ele não precisa de nós. Nós necessitamos dele. Ele não precisa de nós. Quando a palavra fala que adora o Senhor, adora, fala sobre adoração, não é que ele precisa, porque ele não precisa da sua adoração. Ele não precisa do seu louvor. Ele quer intimidade com você, ele quer te salvar, ele quer te resgatar. Por isso que a passagem fala, ele não quer palavras perfeitas, ele quer que você abra o coração para ele. Ele só quer que você abra o coração. Olha que lindo também esse louvor. Oh, Jesus, passa aqui em casa, Espírito Santo. Coloca um louvor, sabe? Adora, louva de joelho, louva em pé, da forma que você for tocado por Deus. Dança para ele, sabe? Ergue os braços, se levanta. Passa lá em casa, Jesus. Faça o seu culto para o Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram Ele. Busca o Senhor, adore Ele, dá o seu melhor. Não fica com o seu coração fechado não no culto. A casa de Deus, culto é pra gente ir adorar, não é pra gente buscar. O culto, quando você vai na igreja, você não vai pra buscar, e mesmo assim a gente recebe, a gente vai pra adorar. O culto é quando você vai doar, vai se dar, você vai buscar a Deus. O nosso culto, sabe? Não deixa o Espírito Santo sair. Não faça o seu culto ser aquele culto chato. Sabe que uma vez o Espírito Santo falou no meu coração que muitas vezes ele não derrama a presença dele nas pessoas, não derrama a assunção, porque eles não têm coragem de levantar a mão. As pessoas não têm coragem de adorar Deus. Fica com o olho aberto. Não faz o seu culto. Não adoram a Ele. Não adoram. As pessoas não adoram a Ele, não buscam Ele em verdade. O Senhor, Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece. Não queira ser conhecido por pessoas. Não queira ser conhecido por pessoas. Seja conhecido por Deus, pelos anjos, pelo mundo espiritual. Porque as pessoas podem até olhar para você e não dar nada. Mas o mundo espiritual sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. O mundo espiritual sabe, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus. Aquele ali a gente não pode tocar. Aquele ali a gente tem que pedir permissão para tocar. E se Deus permitir, como foi na vida de Jó. Então seja conhecido no mundo espiritual, não seja conhecido no mundo carnal. Como muitas passagens falam, a gente tem que ficar de joelho perante Deus. Quando a gente ficar de joelho perante Deus, Deus vai nos honrar perante os homens. Se ajoelhe, não precisa ser reconhecido por ninguém. Não seja reconhecido por ninguém, por homem. Não faça bonito. Não faça bonito para as pessoas, para agradar o ego das pessoas. Faça como o Senhor te conduziu. Por mais que você não saiba falar como eu, mas faça como o Senhor te conduziu a fazer. Mesmo que as palavras não sejam bonitas, mesmo que você não saiba falar direito, faça. Eu acho tão lindo, mas tão lindo quando eu vejo aquelas irmãzinhas simplesinhas que não sabem às vezes nem ler a Bíblia. Quando elas pegam a Bíblia assim, ó, pra ler, e às vezes nem sabem nem ler, mas fala aquela passagem que ela já escutou e o testemunho dela, aquilo que ela tem no coração dela. E você vê a diferença, que muitas vezes a pessoa é tão humilde e não sabe falar direito, não sabe às vezes nem ler a Bíblia, mas ela é cheia da presença de Deus. Essa é a diferença daqueles que buscam, daqueles que não buscam. Não, pra gente, tem muitas pessoas que buscam e não recebem porque não buscam direito, estão buscando de qualquer maneira, não fazem, já desiste, já murmura. As pessoas só querem receber, muitas pessoas só querem ser curadas e vai embora e não retorna ao mestre. Precisamos buscar, recebeu bênção, recebeu, retorna, faça seu culto, Senhor, o Senhor me abençoa, mas hoje eu tô aqui para te adorar, para te buscar, mesmo aquele que não recebeu ainda. Adora o Senhor,
Busque a Ele, abra seu coração. Não busque o Senhor porque Ele pode te dar. Porque se você buscar a Deus porque Ele pode te dar, aí que você não recebe. Fica interrompida, sua bênção no mundo espiritual fica travada. Se você buscar Ele só porque Ele pode te dar. Ele sabe. Aquele que busca Ele verdadeiramente. Busca Ele porque Ele é. Senhor, se o Senhor der, como que eu vou? Se Deus fizer, se Ele fizer, Ele vai continuar Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar Deus. Se o Senhor fazer, Deus, eu vou te adorar. Se o Senhor fazer, eu tô aqui do mesmo jeito, eu vou te adorar. Senhor, e chega. Não vamos murmurar. O Senhor não se agrada de murmuração. É como uma criança teimosa nas mãos do Senhor. É como um filho teimoso. Imagine o teu filho que teima, que desobedece, fica murmurando, reclamando. É você, muitas vezes, que reclama. Quando o teu filho reclama, murmura, aquela criança que quer o tempo dela. O que você faz? Assim é Deus também, te repreende. Não dá tudo na hora que você quer. Porque imagine o pai dá doce todo dia. Se dá doce todo dia pro filho, todo dia o filho vai querer doce. Assim é Deus, Ele dá no momento certo, quando a gente está preparado. E as lutas vêm para nos amadurecer. Ah, esse louvor é lindo, gente. As lutas vêm para nos amadurecer. Você não entra numa faculdade quando você faz